Gente, um brasileiro que disse para a mãe dele que ia passar férias em Madrid, na Espanha, mas na verdade ele mentiu para a mãe porque ele queria participar da guerra. Olha só, de repente a Clarice, mãe desse rapaz, começou a receber informações do filho. Os amigos dele começaram a falar: ô Clarice, dona Clarice, é o seguinte, sabe, o teu filho não veio aqui para se divertir na Espanha. No começo ele até ficou com a gente e tal, mas depois ele embarcou, ele foi para a Ucrânia, ele está lá na guerra. Ele disse que ele não tinha coragem de dizer para você que o sonho dele era pegar um fuzil e participar de uma guerra. Ele sempre pensou em ser um soldado na guerra. O sonho dele, ele foi. Aí, em menos de um mês, essa mulher está em casa quando ela recebe uma notícia dramática da morte do filho dela. Ela conversou com outros amigos do filho e todos confirmaram a mesma coisa. Agora vem um outro drama. Ela precisa retirar o filho dela de lá para trazer aqui para o Brasil. Ela já sabe que ele foi morto no campo de batalha. Mas como é que ela vai conseguir trazer o filho para cá? É um problema enorme, uma dor muito grande e que nós estamos tentando aliviar com o jornalismo aqui da Record. Quero fazer essa reportagem para tentar ajudar essa mulher a trazer o filho para cá, mas principalmente para abrir os olhos de muitos jovens que estão assistindo a gente todos os dias. Gente, mais um caso de alguém que pensa que pode se dar bem lutando uma guerra. Já teve brasileiro que morreu no exército russo e brasileiro que morreu como esse rapaz aqui do lado da Ucrânia. Mas são vários casos diferentes. Alguns contam para a família, outros mentem como esse rapaz e todos eles voltam mortos. Que promessa é essa que você vai ganhar 20 mil reais lutando a guerra? Mas como que você vai ganhar esse dinheiro se você morre? Porque todos os brasileiros que nós mostramos aqui e que morreram, todos eles, quando chegaram, não iriam para o fronte. Eles achavam que iriam lutar de um jeito diferente. E quando eles chegam lá, eles são mandados para a linha de frente, onde praticamente todos os soldados acabam morrendo. Vamos ver. Um brasileiro do outro lado do mundo. Recrutado para o combate em terras estrangeiras. Felipe de Almeida Borges, de 25 anos, um jovem sonhador. Ele nasceu em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar na cidade e morreu na Ucrânia depois de ser atingido por um drone. Até a última conversa que eu vi, que ele teve com a minha nora, e que eu vi, que é os prints da conversa que ele teve com esse rapaz, que foi que informou a mim que o meu filho estava na guerra, que ele queria voltar embora. Ele pediu para o comandante para ele vir embora e o comandante não deixou. O que torna essa história ainda mais dramática é que Felipe não revelou à família que pretendia se alistar na guerra. Ele falou para a mãe que ia viajar a Madrid, na Espanha. A ideia era ficar lá durante uma semana e depois voltar ao Brasil. Só que depois disso, Felipe foi direto para a Ucrânia. E a dona Clarice só ficou sabendo depois que amigos dele entraram em contato com a família. Aí foi uma amiga minha que falou para mim que ela sabia onde meu filho estava. Meu filho estava numa guerra. O filho dela tinha contato com ele porque os dois trabalhavam juntos. A partir daí, Dona Clarice começou a tentar entrar em contato com o filho de todas as formas. A mãe suspeita que ele já foi viajar com a intenção de ir para a guerra, com a promessa de que receberia 25 mil reais por mês. A família acredita que o plano de Felipe era juntar dinheiro e voltar para o país. Tinha alguém por trás. Porque meu filho foi na promessa de um salário de 25 mil. E podia ser 1 milhão. Se eu soubesse, se alguém tivesse me informado, eu teria impedido. Felipe deixou nos contatos de emergência o número da namorada. Foi ela que recebeu a notícia da morte. Foi durante um churrasco de família que a mãe de Felipe ficou sabendo da pior notícia da vida dela. Fiquei desesperada, lógico. Claro, fiquei sem chão. Eu não sabendo que daí ia começar a minha batalha. E ela só ia terminar no último sábado, com a notícia do falecimento dele. O que a família não entende é porque Felipe tinha o sonho de lutar numa guerra que deixa dezenas de mortos todos os dias. Vontade de outros brasileiros também.
Até agora, o número é de 17 brasileiros mortos em conflitos na Rússia e na Ucrânia. Esses legionários, eles têm um papel tático importante e, claro, né, acabam indo para lá por uma convicção de que aquela guerra seria uma guerra contra um invasor que vai contra suas ideias e ideologias, que seria a Rússia. O cobrador de ônibus mineiro Gabriel Pereira, de 21 anos, quis enfrentar o mesmo perigo. Ele foi recrutado pelas redes sociais depois de se interessar por um anúncio que prometia mais de R$3.000 para quem quisesse lutar na guerra. E morreu em combate perto da fronteira com a Rússia. Os pais e o irmão de Gabriel seguem sem informações sobre o corpo e os pertences dele. Eles estão sendo enviados, principalmente os latinos e brasileiros, estão sendo enviados para as posições mais perigosas e sem documento de identificação. Isso é feito de maneira proposital para que dificulte o reconhecimento dos corpos e o atestado de óbito. Sendo assim, o governo ucraniano, após 45 dias, ele não vai precisar arcar, né, com as despesas de traslado, pagamento de seguro, nem nada disso que foi assinado em contrato assim que meu irmão chegou lá. Outra família, dessa vez de Santa Catarina, busca respostas sobre o desaparecimento de um ex-militar da Marinha, que também se voluntariou para lutar junto ao exército ucraniano. Gustavo Viana Lemos tem 31 anos. Ele deixou Laguna e foi para a Ucrânia lutar na guerra contra a Rússia. O último contato com a família foi no fim de junho. Gustavo não tinha filhos e sempre disse que tinha o sonho de combater em uma guerra. A família tentou fazê-lo desistir. É importante destacar que esses jovens são civis e eles não têm treinamento militar. Eles não são soldados e eles estão envolvidos numa guerra de grandes proporções entre o exército russo, entre o exército da Ucrânia, e na maioria das vezes, quando eles morrem, é difícil encontrar os corpos e o repatriamento, né, deles para ser entregue para as famílias fica muito dificultado. Desde que o governo russo resolveu invadir o país vizinho, há 4 anos, há registros de combatentes de diferentes partes do mundo que decidem se voluntariar para participar da guerra. Tanto que o presidente ucraniano anunciou a criação da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma unidade militar formada por estrangeiros que queiram combater no país. Essa unidade aceita até mesmo pessoas sem experiência militar ou de combate. Em nota, o Itamaraty informou que, por meio das embaixadas em Kiev e Moscou, está à disposição para prestar assistência consular a brasileiros na região e familiares. Agora, o que a dona Clarice mais quer é alertar outros jovens que sonham em participar dessa guerra. O que ficou depois que Felipe partiu é uma família destruída e a angústia de não saber nem se vai receber o corpo do filho aqui no Brasil. Eu peço, sabe, que o país lá me ajude, traga o corpo do meu filho para que eu possa enterrar, porque isso é um desejo. Eu mereço. Eu sou mãe. Eu pus ele no mundo. Eu senti a dor do parto. Eu carreguei ele os 9 meses. Gente, que matéria tão importante. Essas informações são tão importantes para abrir os olhos das pessoas. Você viu aí o que disse o irmão de um dos mortos? Que ele descobriu que os latinos, eles são enviados para os lugares mais perigosos, onde acontecem as explosões, para enfrentar os tanques de guerra, onde eles usam bazuca e outros explosivos, porque daí ali, se a pessoa morre, ela dificilmente vai ser reconhecida. E se não for reconhecida, a Ucrânia não tem obrigação alguma de pegar e enviar essas pessoas de volta. Porque tem um acordo, né? Os ucranianos estão recebendo a mão de obra, a coragem, a vida de muitas pessoas de lugares diferentes para lutar a sua guerra. Então, no mínimo, por parte deles, eles deveriam enviar esses mortos de volta quando eles acabam morrendo no campo de batalha. Mas se não tem identificação, porque eles vão justamente para enfrentar esses explosivos, a Ucrânia não precisa enviar. Então está se aproveitando dessa gente. E eu não estou falando da Ucrânia apenas, Ucrânia, Rússia e qualquer outro país. Você vai lutar a guerra de alguém,
Se fosse, o Lombardi, por uma ideologia, puxa, olha, eu acredito na liberdade, eu acho que a Ucrânia não pode, ou por algum motivo ele acredita na Rússia, não vou questionar quem está certo e quem está errado, mas não é nem por ideologia, a pessoa está indo lá para ganhar dinheiro, não vai ganhar. Vou passar, eu conversei com o delegado da Polícia Federal para saber se a Polícia Federal teria condições de impedir a saída dessas pessoas que vão lutar para a Rússia. Eles não têm condição nenhuma, porque o Chet sai para ir para onde? Você está indo para onde? Eu estou indo para a Espanha, para fazendo o quê? Eu estou fazendo turismo. O certo, aí eu perguntei, por que não fiscalizam aqui, não façam uma investigação em São Paulo, no Brasil, das empresas que recrutam através das redes sociais? Aí diz que está sendo feita uma investigação sigilosa para identificar esses grupos que oferecem todas essas, entre aspas, facilidades que não são nem facilidades, e sim só dificuldades para os brasileiros que vão para fora. Bom, a reportagem foi maravilhosa, eu acho que ela, com certeza, ajudou muito, né, a colocar a verdade, a restabelecer aquilo que é verdade nesse caso todo. Tem muitos exércitos que estão se aproveitando da vida dos brasileiros, então cuidado você para não cair nessa.